massa proteica feita de uma rede complexa de gliadinas e gluteínas. E vale lembrar aqui que o nosso glúten de hoje não é mais o glúten da época lá, né, da ceia, da época do trigo, da ceia de Jesus, né? Do pão lá que Jesus comia na ceia. O pão puro, né? Não engane-se, porque não é. Que se fosse, estávamos bem. Né? Estávamos bem. Melhor, né? Então, hoje na literatura a gente tem aí um grande relato de reações que têm sido causadas por conta desse consumo excessivo de glúten. E a gente tem que lembrar que glúten tem tudo. Tem tudo. Do pãozinho que você come, do bolo, né? Enfim, tudo que você come está ali. O glúten, e tem inflamado, sim, muitas pessoas. Tem até em molhos. Remédio. Embalado em remédio, exatamente. Embalando remédios para ter consistência, né? Sim. E agora, realmente, tem sido assim, antigamente não se via tanta doença celíaca, está se vendo muito, muito. A doença celíaca é a intolerância ao glúten, né? Quais são as porcarias que mais aumentam? Tudo que causa alergia no intestino. Três coisas causam alergia no intestino: glúten, as farinhas de trigo, todas as farinhas de trigo causam alergia no intestino. Não existe nenhum meio para poder comer glúten seguro. Não. Conversa fiada. Não existe nenhum intestino que aceite glúten igual. De jeito nenhum. Ah, mas eu como glúten e não sinto nada. Tá, o intestino está adaptado, ele está sofrendo, mas não está reclamando. Mas está sofrendo. E até vale lembrar que a gente tem toda essa descoberta da questão de todo esse pesar, todas essas consequências por conta do consumo do glúten, graças ao Alessio Fasano, que descobriu a zonulina, né? Ele é fantástico, ele descobriu a zonulina, foi aí que ele começou a perceber que até a interação do alimento, do glúten, para o autista, para o TDAH, influencia muito. Influencia, que dirá para eles que são seletivos. É mesmo. Né? Então, na sua visão, doutora, como é que o glúten ele pode contribuir para esses distúrbios inflamatórios intestinais que a gente tem visto acontecer aí? Doença inflamatória intestinal, os distúrbios gastrointestinais, a própria doença celíaca, a questão também da doença de Crohn, né? Da doença de Crohn, porque esse pessoal todinho que tem essas enfermidades tem que ter um cuidado muito maior em relação à ingestão desse glúten. Porque é um alimento que causa a irritação, né, na mucosa, né, e interfere para a produção de zonulina e outros fatores, né, e acaba aumentando a permeabilidade do intestino. A partir do momento ali que as células, né, se tornam mais permeáveis, né, acaba entrando mais elementos tóxicos, né, na mucosa da corrente sanguínea e gera tipo uma reação antígeno-anticorpo e gera uma produção maior de anticorpos, né, de autoanticorpos, né? E aí nisso são anticorpos contra o próprio glúten ali, a mucosa do intestino, né, gera essas ulcerações e as alterações que a gente vê no Crohn, as alterações que a gente vê na retocolite, né, inflama o intestino, e fora no organismo como um todo, né, gera várias doenças autoimunes, né, tanto articulares, dores articulares e outros tipos de reações imunomediadas, de alergias mesmo a determinados alimentos, né, até a pessoa, mas eu nunca fui alérgica, mas você passa a desenvolver alergia porque passa a desenvolver essas alterações tóxicas e cria células de defesa, né, cada vez mais células de defesa, que vão para a corrente sanguínea e a proteção do próprio organismo e criar anticorpos. Contra essa toxicidade toda. Né? Ali mesmo na barreira do a gente tem já os nossos anticorpos que ficam ali lutando para que não possa vazar e acaba vazando, causando o que a gente chama de leak gut, né? Get me out of my mind, can't stop this feeling inside. All day a song in my head, it makes me sing like that. And I'm ready to go, and I'm ready to go. One now, get out of my bed, do then I beg you come
é o intestino vazado. Isso Que, mesmo. na verdade, o que era para ficar ali, mas Não vaza. ficar permeável, né? O intestino é feito para Uhum. absorver o que é nutriente, o que é vitamina, né? Exato. Mas acaba aumentando essa permeabilidade, como se fosse uma peneira mais aberta, né? Acaba vazando mais elementos tóxicos, né? Sim. E aí o organismo reage dessa maneira, realmente, né? É. Só causando mais doença autoimune, e aí também isso interfere em outros sistemas, né? Sistema endócrino, né? De liberação de hormônios, aí há um desequilíbrio hormonal também, né? No organismo, e principalmente na interferência com os hormônios, os neuro-hormônios também, aí levando a depressão, levando a ansiedade, doenças, né, de cognição mesmo, Alzheimer, né, tá muito interligado a isso. E desencadeando também a descompensação de transtorno de espectro autista, TDAH e outras doenças mentais, né? Estão parando para perceber que é tudo pelo que a gente coloca na Tudo boca. interligado, exatamente. Como que o intestino tem esse poder tão grande de se comunicar com o corpo todo. Todo. E é o que entra pela boca e que também o que é absorvido, né? E é o caso que às vezes o que entra pela boca não consegue ser excretado. Exatamente. O lixo não consegue sair e aí gera outras doenças também, né? Tem doenças intestinais relacionadas a você não conseguir dar constipação. A questão da constipação, a desidratação, e aí você não consegue liberar o que você tem que excretar, né? E aí isso também é muito interligado a câncer de reto, né? Reto, sigmoide, porque é o final do intestino, né? Eu ouço muita gente falando da questão das fibras, né? Quão ricas são fibras solúveis, né? Nós temos as solúveis e insolúveis. Elas são importantes para dar motilidade para o nosso intestino. E eu acho engraçado que as pessoas chegam para mim e falam assim: não, ó, eu não posso comer fibra. Eu não me dou bem com fibra. Opa, se não se dá bem com fibra, está acontecendo alguma coisa de errado, né? Exatamente. Tem alguma coisa errada. E eu não consigo entender isso, né? Porque melhora tudo. Eu mesmo não vivo sem meu saquinho de linhaça em casa. Exato. E, gente, a gente tem aí, não precisa comprar. Tá acabando minha linhaça, eu preciso pegar minha linhaça. E você não vai encontrar fibra no ultraprocessado, não. Não vai. Você só vai encontrar coisa que te prenda, né? É, exatamente. Todo. Exato. E você tem que liberar. Tudo que entrar tem que sair uma hora. O que não presta tem que ser eliminado. Tudo que entra porque tem também que sair. é tóxico, né? Eu gosto muito daquela... eu publiquei um artigo no meu site, em breve vai estar no ar, falando como que as fezes falam muito da gente, né? Falam. Aquela escala de Bristol. Eu amo aquela escala, né? Porque... E eu também, Lua. As suas fezes assim. falam muito sobre quem você é, sobre o que você come, não tem escapatória. É engraçado que a maioria das pessoas não tem costume de olhar as próprias fezes, né? Eles não, mas tem que olhar, é o que você está eliminando. Sim. Saber se você está eliminando só bolinhas ou se está vindo aquele coco lindo, bonito. Eu acho lindo quando nem você está absorvendo as coisas, porque eu tenho uma pessoa que usa nossos kits, pede nossos kits, ela fala assim, não, mas eu não sei nem como é que está funcionando no meu intestino. Eu falo assim, mas você tem que olhar como é que está saindo lá as suas fezes. Ainda falei para ela assim, olha, come, eu elaborei um pão de beterraba, eu inventei um pão de beterraba, né? Porque para que as pessoas possam comer as vitaminas que são inerentes a cada legume, né? Então tem pão de beterraba, pão de cenoura, pão de abóbora, e aí verifica, come, e assim que for, verifica a cor que vai sair. Porque você precisa saber como é que anda se o seu intestino está ágil
ou se está É parado, né? Então, observa, olha, não tenha medo de olhar, não. Tem medo, não, Se está branco, se está... Olha lá a escalazinha, tanto que para todo mundo que pede meus kits, eu boto lá a escala de brisa, quando ele olha, verifica lá como é que tá. que legal isso, Gostei de ver como é que tá, né? Isso aí é uma escala importante mesmo, Sim, parece brincadeira, mas não é. Eu estou amando. Eu também. Amando. Vamos lá, continuando. Doutora, não, mas aí você acabou de falar, né? Falou da questão da relação do consumo do glúten com as doenças autoimunes. E aí está aumentando, assim, uma coisa assustadora, é alarmante. Sim. E antes não tinha tanto pedido de colonoscopia para criança, assim, a criança que abre o quadro com sangramento. Porque já está começando na infância a alimentação errada, né? Porque os pais trabalham, dão um alimento mais fácil ali, que é mais fácil de dar para a criança. E aí, dando veneno para as crianças. E aí acaba, infelizmente, se encadeando muito. Um dia desse eu estava no shopping, eu vi uma criança tomando Coca-Cola. Neném. 2 aninhos bebendo. A minha filha, mamãe, olha lá, mamãe. Só falta botar Coca-Cola. Meu Deus. Desculpa até falar o nome, né? Mas é que é refrigerante, né? Que uma criança. Meu Deus. É só você dar uma olhada lá no rótulo. E aí eu já deixo aqui, baixa aí no seu aplicativo Desrotulando, que é um aplicativo excelente para você ir no supermercado, você que é mãe, que está vendo, até mesmo você que é mãe de uma criança com espectro autista, compra no supermercado, baixando lá no aplicativo Desrotulando. Você vai lá no alimento, pega lá o alimento, escaneia e você vai ver a nota que aquele alimento está recebendo. Inclusive, quantos aditivos, vocês vão ficar espantados e não vão querer mais dar para os seus filhos aquilo que vocês estão dando até esse momento, né, desse podcast. Verdade, é mesmo. Inclusive, ela me deu um alerta que eu não tinha me percebido. O próprio leite sem lactose vem com a lactose, né? Então, dependendo do grau de intolerância, aquela lactase que eles adicionam no leite não consegue combater toda a intolerância que a pessoa tem, né? Sim, é o veneno junto com o antídoto. Exatamente. Tá lá, a enzima lactase está lá. Então não existe esse negócio de leite sem lactose. E uma coisa também, a gente está falando da questão do leite, não existe leite zero lactose, assim como a gente tem que pensar assim, o problema, muitas vezes, é a alergia à questão de beber o leite, e quando você toma leite, não é só a questão da intolerância à lactose, é a alergia à proteína, que é a caseína. Exatamente. Que acaba gerando aí a questão dos opioides. Geram, né, problemas seríssimos no organismo da pessoa. Verdade. E o papel da zonulina no consumo do glúten? A gente falou da questão da permeabilidade, porque ela é produzida, é uma substância produzida pelo intestino e pelo fígado, né? E aí o glúten acaba interferindo, né, em excesso, acaba interferindo na produção da zonulina. E não há aquele fator de proteção da permeabilidade da mucosa, e é justamente a hora que desencadeia aquele desequilíbrio, né? E aí acaba a permeabilidade da mucosa permitindo passar agentes tóxicos, né, do próprio glúten, e gerando aumento dos autoanticorpos, das células de defesa agirem, né? E quando a gente fala a questão dessa barreira que muitas vezes que não era para passar e passa, e não se refere só ao alimento, né? Porque existem medicamentos também que fazem, quando você está tomando, às vezes, interação medicamentosa, também faz isso, perigoso, né? Uma infecção e abuso de antibiótico, né? E muita gente, às vezes, toma até sem ter necessidade de ter uma febrezinha, às vezes um quadro viral e acaba entrando com antibiótico, faz isso também, altera a permeabilidade toda, além de alterar toda a microbiota normal do intestino.